Graça e paz, amém? Glória a Deus. Nós vamos orar ao nosso Pai, ao nosso Deus. Vamos pedir ao nosso Senhor que trabalhe em nossa vida, em nosso coração com consolo, em nosso corpo físico, com curas, com livramentos, amém? Vamos orar por pessoas, interceder por vidas. Eu pediria uma gentileza a você que está aqui no salão, se tiver condições, por gentileza, fique de pé. Vamos falar com o nosso Pai. Nós temos vidas que temos orado, temos uma relação, uma lista de orações que temos clamado todos os dias. Eu não vou estar mencionando nome por nome aqui, mas nós vamos apresentar essa lista ao nosso Pai e dizer que tenha misericórdia. Naquela lista nós temos pessoas que estamos orando pelo consolo, pessoas enlutadas, consolo do Espírito Santo. Temos pessoas que nós estamos orando por curas, livramentos, não é? E você vai apresentar também aquele que você conhece, um irmão, uma irmã que precisa de oração. Vamos falar com o nosso Pai. Deus querido, obrigado por essa noite, como agora há pouco já estávamos adorando e te glorificando por estar aqui, por receber da tua graça, da tua presença, por ministrar ao nosso Deus. E assim nós colocamos nossas vidas diante do Senhor e te pedimos, vai nos fortalecendo todos os dias, ó Pai, sustentando-nos diante do Senhor com a tua graça, com a tua presença, com vigor, com saúde, com boa disposição. É o nosso pedido, é o nosso clamor diante do Senhor. Pai querido, nós estamos também diante do Senhor te pedindo o consolo do Espírito Santo aos nossos irmãos. Consola, meu Pai, em nome de Jesus, a família da Sandra, a família da irmã Carmen. Console estas vidas, ó Deus Todo-Poderoso, pelo poder da tua presença, pelo poder do teu Espírito, Pai, e seja também curando a todos aqueles que temos mencionado diante do Senhor todos os dias, ó Deus, e seja limpando, livrando de toda doença, de toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus. E aqui esteja abençoando o teu povo, Senhor, pessoas que estão nesse momento com dores, com angústias, com agonias aqui ou em suas casas, visite-as nessa hora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos no nome do Senhor Jesus toda a opressão maligna, toda a opressão das trevas. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus e nós abençoamos o teu povo nessa hora. Esteja abençoando a tua igreja, esteja abençoando a tua casa, esteja livrando aqueles que estão nesse momento, Pai, sob dor, sob agonias, angústias, ó Pai. O seu poder e a sua presença seja sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Queridos, aqui levante a sua mão ao Senhor e esteja dizendo para Ele: Pai, tenha liberdade. Fala para Deus: Deus, tenha liberdade na minha vida. Diga para Ele: Pai, me renova a minha fé, renova as minhas forças. Diga para Deus: Deus, tenha liberdade em mim, tenha liberdade. Diga: eu sou casa de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo. Fala: Pai, eu quero viver novidade de vida, eu não quero viver mesmices, eu não quero viver envelhecendo-me espiritualmente, envelhecendo-me emocionalmente. Eu quero, Senhor, vigor da parte do Senhor. Deus Todo-Poderoso, venha, meu Deus, abençoar a tua casa, abençoar a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos, pode se assentar. O pastor Everton tem renovado essa lista de oração, de intercessão. Graças a Deus, nomes têm saído também por cura, muitas pessoas sendo curadas, sendo libertas. Amanhã vamos colocar mais, certamente, tá? Porque Deus está operando, está fazendo também, amém? Você que está em sua casa, que Deus fale com você também. Deus tem esse momento separado para falar com você. Não sei se Ele vai sentar do seu lado, ou se Ele vai estar em algum lugar na sua sala, recebendo o seu culto, a sua adoração. Mas eu sei de uma coisa: Deus conhece a sua fé e quer te abençoar onde você estiver. Receba a palavra de Deus para a sua vida nessa noite, amém? Nós queremos glorificar o nosso Deus também com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, as nossas primícias. Você que está em sua casa, você tem na sua tela nosso QR Code, você pode colar ali e também abençoar a casa de Deus, a igreja de Deus. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, o irmão Moisés está ali no fundo. Vamos então glorificar ao Senhor com os dízimos e as ofertas, amém? Pastor Rogério tem uma palavra de Deus para a nossa vida.
e nós queremos ouvi-la, recebê-la, amém? Aleluia. Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor a todos. Que maravilha poder estar aqui nessa noite e podermos cultuar ao nosso Deus, num dia muito especial, numa semana que se finda e outra que se inicia, onde teremos a oportunidade de experimentar o mover, o renovo de Deus para nós, aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Eu te convido a abrir, a acessar, a linkar aí na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, você que está na sua casa, você pode ler aí na tela da sua TV, do seu smart, pode acessar a sua Bíblia também. E nessa noite nós temos a certeza que o Senhor quer te dar, quer te trazer uma palavra de renovo, uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, uma palavra onde você possa sair deste local animado, revigorado, confiando no prover de Deus em nosso favor, amém? Confiando naquilo que Deus tem, naquilo que o Senhor tem a nos dar, aquilo que nós temos a conquistar no Senhor. Temos vivido dias de luto, dias de tristeza, dias de aflições, dias onde temos sido contra-atacados por Satanás, pelos seus demônios. Temos visto relato, testemunhos, ficando sabendo de pessoas, de famílias que estão desanimadas, pessoas que abandonaram a fé por um contratempo, por uma perca, por um desânimo, pessoas que estão sem motivação para viver, presas no deserto, no passado, em problemas que outrora viviam. Mas nós temos a convicção, a certeza de que os nossos olhos, a nossa confiança, a nossa fé precisa estar depositada no nosso Deus, que nos faz superar todo momento de crise, todo momento de afronta. O nosso Deus é poderoso e parece que está falhando esse microfone. Trocar? Glória a Deus. Então, meus queridos, diante dessa afronta do inimigo, diante dessas adversidades que temos passado, nós precisamos ter a convicção, a certeza de que o nosso Deus é um Deus que nunca deixa de estender a sua mão a nosso favor, que o nosso Deus está pronto para nos ajudar, para nos acolher, para nos dar um ânimo novo nesses dias de lamento, nesses dias de tribulação. E o apóstolo Paulo vem falar aqui nesse versículo, que a nossa esperança, que a nossa expectativa precisa estar além deste mundo, além das coisas naturais, além daquilo que nós passamos, além daquilo que nós perdemos. Precisamos estar com os nossos olhos fitos em Deus, a nossa fé firmada na convicção de que Ele opera ao nosso favor, amém? Se você ler comigo o versículo 19 do capítulo 15 de 1 Coríntios, diz: se a nossa
esperança em Cristo, se a nossa expectativa, se o nosso sonho, se o nosso alvo em Cristo se limita apenas a esta vida, as coisas naturais, aquilo que nós passamos, aquilo que nós perdemos, somos os mais infelizes de todos os homens. Temos visto pessoas infelizes nesses dias, pessoas tristes, desanimadas. Aqui está a razão da infelicidade, a razão de não olharmos para frente, porque a nossa expectativa em Cristo, aqui na terra, vivendo aqui na terra, não pode estar limitada ao que nós passamos, ao que nós enfrentamos. A nossa fé em Cristo, a nossa esperança nele, precisa estar na sua provisão, na confiança de que Ele tem um propósito maior do que o que nós vivemos aqui na terra, para nós, para a igreja. Porque quando nós depositamos a nossa fé, a nossa expectativa nas coisas do mundo, é lógico que nós somos homens, somos carne, somos sangue, vivemos um mundo natural, sim, com percas. Muitas vezes criamos expectativa num casamento que outrora tinha a esperança de nos dar felicidade, mas hoje não é o que nós esperamos. Muitas vezes confiamos a nossa expectativa ao comportamento dos nossos filhos dentro de casa, mas não são comportamentos que nos agradam. Temos amizade, temos comunhão com irmãos, com amigos que morrem, que passam dessa vida para outra, e nos entristecemos, sim, porque nós somos carne. Nos enlutamos com a perca dos nossos queridos, com a perca daquele que nós nos amamos. Ficamos tristes, sim. Mas o apóstolo Paulo vem dizer: a nossa esperança em Cristo, se for limitadas apenas a essa vida, porque não tem como nós deixarmos de acreditar na nossa família, no sucesso da nossa casa, na amizade, no sucesso patrimonial, no sucesso financeiro. Temos que ter essa expectativa sim de melhora, de investimento. Mas quando não dá certo, quando vem a perca, quando vem a morte, quando vem a rebeldia, nós podemos enfrentar essa dificuldade, irmãos, mas não sendo infelizes. O segredo aqui está que nós precisamos depositar a nossa fé, a nossa expectativa, não somente em coisas naturais, mas em Cristo Jesus, aquele que é a nossa fortaleza, a nossa torre forte. Nessa noite eu creio, igreja, você que está ouvindo essa palavra, o Senhor quer que você enfrente a situação que você está passando, seja de perca, seja de luto, seja de tristeza, na expectativa de que Cristo tem algo melhor para nós, tem algo maior para nós, não limitando a nossa fé, não limitando o nosso suor apenas a coisas deste mundo. No livro de Provérbios, capítulo 18, o salmista vem dizer algo aqui que nós precisamos viver, precisamos acreditar, precisamos trazer como lema da nossa vida. Provérbios capítulo 18, versículo 10 diz assim, ele traz um relato do que é Deus. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro.
está seguro. Essa é a nossa certeza que temos em Cristo Jesus, que Ele é a nossa torre forte. Não são projetos humanos, não são projetos naturais que nos tornam seguros, que nos tornam fortes. Quantas pessoas começam negócios, começam investimentos na vida financeira, e depositam ali o seu suor, depositam ali o seu trabalho, depositam-se os seus rendimentos, aquilo que ele poupou, mas acontece alguma coisa no tempo, acontece alguma coisa que não foi projetada, e não dá certo. E vemos o relato que esses, quando acontece isso, veem os seus sonhos desmoronarem, desanimam, fracassam, e cometem até suicídio. Nós temos visto os relatos, hoje o pastor Everton colocou a pesquisa, que o número de mortandade, de homicídio, de suicídio, de depressão, de pessoas que estão para baixo, está crescendo, está aumentando, e a tendência, a projeção para os próximos dias é que esse número aumente. Muitos desanimados por causa dessa pandemia, pessoas que têm perdido seus entes, contaminados pelo Covid-19, e quando a ciência, quando a medicina, e quando os institutos não trazem uma vacina, uma cura, são afligidos com a mortandade, e a família se destrói, pessoas desanimam, desesperadas. Por quê, irmãos? Porque nós não temos, porque nós temos que ter uma fé, temos que ter um alvo, temos que ter uma mentalidade, que a nossa torre forte, que é aquele que nos guarda, não é o nosso dinheiro, não é o nosso intelecto, não é a medicina, não é uma vacina, o que nos traz, os que nos torna seguro, é o nome do Senhor Jesus. Por isso as pessoas desanimam, se sentem acuadas, desanimadas, mas o Senhor nos chama como povo dele, como igreja gloriosa, como aqueles que carregam no seu sangue o nome de Cristo, o sangue de Cristo, pessoas que superem essas adversidades, essas circunstâncias naturais que têm nos afligido, que estamos passando. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe. O justo entra dentro dessa torre, entra debaixo da mão poderosa do Altíssimo, entra debaixo dessa esperança, dessa certeza, dessa convicção de que nele nós estamos seguros. Somente nele, irmãos. Esses relatos que temos vivido no mundo, no Brasil, em Anápolis, com essa pandemia, nos torna isso muito claro. Muito claro. A nossa segurança está em Deus. A nossa segurança, a nossa expectativa de vitória precisa estar em Deus. Ele que nos dá a resposta, Ele que nos dá a convicção, a certeza de que podemos superar as adversidades. Eu quero ver com você o exemplo de um homem que seguiu alguns passos na sua vida diante da adversidade e conseguiu vitória. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, do verso 1 ao 11, nos traz um relato aqui de um homem que foi desafiado em meio à morte, em meio à dificuldade, em meio à adversidade. No versículo 1 fala assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Aqui não foi a morte de alguém que não conhecia a Deus, não foi a morte de alguém iníquo, foi a morte de Moisés, servo do Senhor.
Daqui eu aprendo que nós, mesmo sendo filhos de Deus, tendo a linhagem, o sangue de Cristo em nós, nós não estamos imunes à morte. Podemos passar por ela, podemos enfrentá-la na nossa caminhada. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Depois da morte do servo do Senhor, precisou se levantar um homem que se colocasse de pé naquela situação de luto, naquela situação de adversidade, e conduzisse um povo que estava na expectativa de alcançar a terra prometida. Alguns historiadores falam que eram cerca de 2 milhões de pessoas caminhando no deserto, debaixo da cobertura de Moisés. Mas chegou um determinado momento que se depararam com a morte, e o Senhor levanta Josué. Josué, o seu significado é Deus é salvação, equivale ao nome de Jesus, a salvação, a esperança, a vida, a vida. Sai a morte, sai Moisés morto, e se levanta um homem vivo, cujo significado traz no seu significado, Deus é salvação. Se você abre lá em Mateus, deixa guardado aí, Josué marcado, vamos voltar nesse texto. O significado de Josué se equivale ao nome de Jesus. No livro de Mateus capítulo 1, nós vemos o anúncio do nascimento de Jesus, o anúncio do nascimento daquele que estava sendo gerado por Maria para salvar, para trazer salvação. No versículo 20 fala assim, capítulo 1, versículo 20: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus tem no seu significado, na sua genealogia, no seu nascimento, um significado de esperança, de salvação, para aqueles que estão no pecado, para aqueles que estão mortos. E é nesse mesmo significado que se levanta Josué. Deus é salvação, assim como Jesus, alguém que nasceria para trazer salvação, para trazer esperança. E foi assim que se levantou Josué, diante da morte, para trazer salvação, para trazer vida, para trazer esperança. No versículo 2, continuando em Josué: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Igreja do Senhor, aqui é um desafio enorme. Embora Moisés tinha Josué tinha o pedigree, tinha a experiência de andar com Moisés, Josué se depara com um desafio enorme na sua vida: fazer que o povo saia do deserto, saia do momento do luto e passe o Jordão, atravesse o Jordão, para a promessa, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. É interessante, igreja, que esse desafio muitas vezes é imposto nas nossas vidas, o desafio de superarmos uma situação
que estamos vivendo, superarmos um momento de luto, superarmos um deserto, superarmos uma etapa que vivemos, que passamos, seja na aflição, seja no problema familiar, seja na dificuldade econômica. São muitas situações que nós nos deparamos, que precisamos, como Josué, tomar uma posição, deixar de olhar para o homem morto, para o luto, e olhar para a esperança, para aquilo que Deus tem proposto para nós, e caminharmos, andarmos. É interessante que o versículo fala: Moisés meu servo é morto, dispõe-te agora. Não é para você ficar esperando, não é para você ficar trancado no seu quarto, trancado na sua tenda. Fala para todo mundo ir para a tenda e ficar trancado, Josué. Vamos dar um tempinho aqui, vamos curtir um pouco, vamos tentar absorver isso que estamos passando, para depois passarmos o Jordão. Não foi esse o desafio. O desafio foi passar o Jordão no momento de luto, no momento de dificuldade. Igreja do Senhor, o próprio nome fala, é um desafio, não é fácil. Talvez você está me ouvindo, está falando: pastor, você não está passando o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo. Mas eu preciso caminhar com os olhos da fé, amada igreja, caminhar com os olhos da fé, na expectativa de que nesse momento de dificuldade, seja um negócio que você começou e fracassou, seja uma rebeldia dentro da sua casa, dos seus filhos, seja a infidelidade conjugal, seja a depressão, a opressão, neste momento o Senhor te chama para levantar. Dispõe-te agora. O Senhor tem um caminho, um desafio, algo melhor. Deixa o deserto, deixa a morte. Moisés meu servo já passou, já fez o seu papel, agora é com você. Talvez você fala: eu não tenho força, eu dependia tudo dele, ele que era o que determinava as decisões. Interessante, nos capítulos anteriores, você vê Moisés falando face a face com Deus, chegava no povo e falava: faz isso, aquilo outro e aquilo outro. Chamava Josué: Josué, faz isso, manda o povo ir para aquele lugar, manda aquela pessoa fazer tal coisa. Mas nesse momento aqui, o Senhor traz o desafio para Josué. Talvez você se sente incapaz, inseguro, mas o Senhor quer que você faça dele a sua torre forte, a sua esperança, confiando nele, que ele pode fazê-lo superar essa etapa que você está vivendo. Amém? Esse é o desafio de Deus para nós. E é interessante, no versículo 2, depois que ele fala: passa este Jordão, tu e todo este povo. Havia um povo, havia uma multidão sob responsabilidade de Josué. Haviam famílias que estavam na expectativa de um comando, de uma atitude, de um posicionamento de Josué, no que deveriam fazer. O Senhor nos chama como igreja, amado e querido irmão, para passarmos, fazermos o povo, fazermos famílias, fazermos aqueles que estão enlutados, tristes, olharem para Cristo e sermos motivadores, sermos aqueles que motivam as pessoas, que dão palavras de esperança, não criticarmos, não torcermos para o fracasso, para a derrota. Havia um povo que estava esperando um posicionamento de Josué. Igreja querida,
talvez na sua casa, na sua família, no seu convívio, talvez aqui nessa igreja, há amigos, há irmãos que você tem, que precisam ouvir de você uma palavra de ânimo, de motivação, que os façam caminhar, que os façam despertar, que os façam romper a situação que estão passando. Esse é o meu e o seu desafio. Não só para as nossas situações, aquilo que passamos, mas para aquilo que aqueles que estão do nosso lado estão passando, esperando um posicionamento, uma palavra de ânimo minha e sua. Quantos querem obedecer a esse chamado? É um desafio, mas é o que o Senhor nos chama, igreja. Há muitos que estão desanimados nessa igreja. Sei que hoje a pandemia, as circunstâncias não nos deixam visitar, não nos deixam ir a uma determinada casa, mas hoje nós podemos falar com alguém através de ligações, através de mensagens, através de um torpedo, através de um SMS, de um WhatsApp. Meu Deus, você tem instrumentos na sua mão para abençoar aqueles que estão fora, que estão desanimados, irmãos. Esse é o nosso chamado, não olhando para as circunstâncias, não olhando para a situação que estamos vivendo. Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, versículo 1. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. Não é ficar quieto, não é ficar choramingando, é para nós corrermos, caminharmos com perseverança a carreira que nos está proposta. Havia uma carreira proposta para Josué. Josué, você precisa fazer que esse povo atravesse o Jordão, atravesse essa dificuldade e caminhe para o propósito, para a terra prometida. Mas e agora? Corramos com perseverança, olhando para os problemas, olhando para o deserto, olhando para as dificuldades. O que é que fala o versículo 2? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, da acusação, e está assentado à destra do trono de Deus. Igreja do Senhor Jesus, olhe firmemente para Jesus, e caminhe, e prossiga. Vamos tomar a posição firmes, irmãos. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem, mas caminham firmemente. Essa é a nossa expectativa, esse é o papel da igreja. Tentaram no começo da pandemia fechar as portas das igrejas, não permitir que o povo fosse para a igreja, até que no STF, né, se aprovou, né, se qualificou a igreja como algo essencial, porque as pessoas precisam ouvir essa mensagem de esperança. Palavra de morte já está sendo falada aí nas mídias 24 horas por dia, nas televisões, nos anúncios. Mas eu e você, igreja do Senhor, temos um papel essencial para a vida daqueles que estão ao nosso lado, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que estão sob a nossa cobertura.
Assim era na época de Josué, irmãos. Imagine aquelas centenas e centenas de pessoas murmurando, falando: e agora o que vai acontecer? Estamos sem direção, estamos sem líder, não sabemos o rumo, estamos no deserto, quero voltar para Faraó. Mas o Senhor levanta um homem disposto, um homem que tem na sua boca a palavra Vox Dei, a palavra de Deus, a palavra que anima. Esse é o meu, é o seu chamado. Versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Irmãos, havia uma promessa de águas de refrigério. Até então estavam caminhando no deserto, mas o Senhor fala: Josué, onde você colocar o seu pé, onde você carregar, onde você liderar este povo, ali eu abençoarei, ali eu estarei presente. Desde o deserto ao Líbano, até o rio Eufrates, até as nascentes das águas, até o pôr do sol, será o seu limite. Deixa de lado o deserto, deixa de lado o luto, e avance, prossiga para aquilo que eu tenho para a sua vida. Não te deixarei na caminhada, não te abandonarei, assim como eu fui com Moisés. Ou seja, assim como eu fiz milagres com Moisés, assim como eu acudi o povo com Moisés, assim eu serei contigo. Assim eu serei contigo nesse desafio. Nós temos orado diariamente. O pastor Costa falou aqui daquela lista que o pastor Everton tem colocado para nós orarmos, intercedermos por queridos que precisam das nossas orações. Mas nós vemos lá no relato final daquele texto a cura, a mão de Deus operando, pessoas que se livraram, pessoas que foram curadas, pessoas que estavam outrora desacreditadas e agora estão curadas. É esse Deus que está fazendo prodígios, é esse Deus que é com você, amado e amada. Um Deus que tem história, que tem currículo, faz maravilhas, fez maravilhas. Esse é o nosso Deus, esse é quem está te mandando, esse é quem está te dando a ordem. Versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus, glória a Deus. Assim como Deus foi com os nossos queridos que temos perdido, assim como Deus transformou vidas, assim é conosco esse Deus que opera milagres, que opera maravilhas. Assim como Ele foi com Moisés, assim como Ele operou na vida dele, assim eu serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Hoje temos visto relatos, situações acontecendo ao nosso redor, nessa igreja, com famílias que nos deixam perplexos.
nos deixam muitas vezes desanimados. É natural do homem, é natural da carne, mas há uma força que supera isso, que supera essa situação. Nós temos Jesus Cristo que nos torna capacitados a superar a perplexidade, a superar a morte, a superar a doença, a superar o luto. Deus que opera em nosso favor. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. É a promessa de Deus para mim e para você, igreja, nesses dias. Se você abre comigo o livro de Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ah, Josué, ah, igreja do Senhor, ah, meu querido irmão e irmã, uma coisa nós precisamos fazer, esquecendo das coisas que para trás ficam. Como é difícil esquecermos. Tantas pessoas, tantas famílias aprisionadas no passado, aprisionadas no luto. Essa semana minha esposa conversando com alguém, ela falava justamente isso. Há um ano eu perdi o meu cônjuge, há um ano atrás fez agora, e eu estou triste, desanimado, desamparado, com aquela morte, sem motivação para viver, se enveredando pelo caminho do alcoolismo, da prostituição. Por quê? Porque não esquece das coisas que para trás ficam. Irmãos, o chamado de Josué é um chamado desafiador, é um chamado para aqueles que são homens e mulheres de coragem, aqueles que carregam no seu sangue o sangue de Cristo Jesus. É o nosso chamado, esquecer das coisas que para trás ficam, prossigo para frente. Josué, esqueça o deserto, esqueça o que passou, esqueça essa situação que você está passando agora e prossiga para frente. Agora, irmãos, aqui está o meu e o seu papel de motivarmos, animarmos, estendermos a mão para estes, como este que eu citei, que não consegue se desprender de uma perca do passado. Meu e o seu papel é conduzir essas pessoas para o alvo, para Cristo, para a esperança, para a libertação. É fácil? Não é fácil, é um desafio, mas é o meu e o seu chamado. Assim como eu fui com Moisés, assim como eu fiz milagres na sua vida, assim como eu mudei a sua história, você é chamado para mudar a história daqueles que estão ao seu lado, não virar as costas. Josué podia muito bem falar: não, Senhor, aí não, 2 milhões de pessoas, só canseira, só problema, só murmuração, só cobrança, estou fora. Mas não foi essa a resposta dele, não foi essa.
ele aceitou aquele desafio, aceitou aquela situação que precisava de mudança. Versículo 6, nós vemos, para a gente encerrar aqui agora, e eu já chamo os músicos aqui à frente, fala assim: ser forte e corajoso. No versículo 7 de novo, tão somente ser forte e muito corajoso. No versículo 9 novamente, não te mandei eu ser forte e corajoso, porque é um desafio. Há uma ênfase aqui na atitude que Josué precisava tomar, ser forte e corajoso. A promessa quem estava dando era Deus, a esperança na terra prometida, quem estava garantido era o Deus de Moisés, mas a atitude, o andar, o caminhar, o prosseguir, o marchar, dependia de Josué. Ele precisava fazer isso. Aqui é um recado para você, amada igreja: ser forte e corajoso, amém? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometi a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Igreja do Senhor, não abandone os princípios, a palavra de vida eterna. Não abandone a igreja, não abandone a sua fé. Não sei qual é a situação que você está passando. Como eu falei no início, pastor, você não sabe o que eu estou passando, a dificuldade que estou vivendo. É fácil falar, mas eu quero aqui na autoridade do Senhor Jesus Cristo dar uma palavra de ânimo para você. Ser forte e corajoso. Não deixe de meditar no livro, não deixe de participar dos cultos, das reuniões, seja presencial, seja online. Não desista da sua fé, não desanime, porque é um povo que está esperando você se levantar, você conduzi-lo, você animá-lo, amém? Amigos seus, chegados seus, familiares, que precisam do apoio, da sua palavra de ânimo, de motivação. Esse é o nosso chamado, chamado de Josué, o chamado do Deus da salvação. Carregar no nosso sangue Jesus Cristo, aquele que foi anunciado como aquele que tiraria e tira o pecado do mundo. É o meu e o seu chamado, levar esse nome. Fique em pé em nome de Jesus. Vou encerrar lendo João capítulo 16, versículo 33, diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Aquele que nós seguimos, aquele que nos está dando ordem para caminharmos, ele venceu o mundo. Não importa a aflição que eu e você tenha passado, é passageiro, vai passar, vai ficar no passado. E vamos caminhar para a fé, confiantes no nosso Deus, confiando nele, que Jesus Cristo é a nossa esperança. Iremos carregar a bandeira daqueles que dizem: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam, permanecem para sempre. Em nome de Jesus, feche seus olhos em nome de Jesus. Coloque a sua vida,
a situação que você está passando. Decreta agora a palavra de confiança, a palavra de vitória. Fala que você vai prosseguir, que você vai prosperar. Você que está triste, desanimado, abre a sua boca agora em nome de Jesus e diga: irei superar esse momento, porque eu confio no Senhor, porque eu confio na sua promessa, porque eu confio naquilo que Ele pode e irá fazer, naquilo que Ele fez. Oh meu Deus, anima a tua igreja, Senhor. Todos aqueles que estão enlutados, tristes, ó Pai, desanimados, aqueles que tiveram seus negócios, ó Pai, indo, ó Deus, de mal a pior, aqueles que estão com a sua família destruída, anima esses, ó Deus, anima, dê uma palavra de ânimo, ser forte e corajoso. Jeová é a tua bandeira. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Eu declaro sobre a sua vida, igreja: irás prosperar, irás vencer, irás atravessar o Jordão, irás atravessar a dificuldade, porque Jesus opera em seu favor, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção bem forte, bem animada, pela fé. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião.